E eu gostaria de convidar os amados irmãos para acompanhar a leitura, principalmente do versículo 1 ao versículo 4. Aconselho depois os irmãos lerem todo o capítulo de 1 Coríntios. É um texto que trata tanto da ressurreição de Cristo, como também da nossa ressurreição. E Paulo, escrevendo aos amados irmãos ali de Coríntios, ele diz: irmãos, venham, lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retivestes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, baseado nesse texto do nosso amado irmão apóstolo Paulo, faremos a nossa reflexão nesta noite, certo de que através dos louvores, da dramatização, enfim, das leituras, já ouvimos Deus falar conosco aqui nesta noite através desses momentos. Queridos, a história, ela nos registra diversos fatos reais, históricos, de grande relevância, né? De uma importância significativa para toda a sociedade, para toda a humanidade, podemos assim dizer. Por exemplo, a história registra a ida do homem à Lua, né? É um fato histórico, real, que trouxe diversos conhecimentos para principalmente os cientistas que estudam esta matéria. A história ela nos registra um outro fato muito importante, que foi a queda dos muros de Berlim, aonde havia aquela separação das duas Alemanhas, e com a quebra do muro de Berlim, foi possível, como hoje existir só uma Alemanha, e as pessoas ali, os familiares que não tinham como se relacionarem em decorrência daquele muro que fazia a separação da Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental, e foi um fato bastante divulgado, um fato realmente que chamou a atenção de toda a sociedade. Podemos também registrar como um fato de grande relevância histórico, né? A assinatura da Lei Áurea, na qual deu a libertação aos escravos, que não tinham liberdade de expressão, não tinham nenhum tipo de liberdades, eram cativos, eram escravos, a serviço dos seus senhores. E por conta dessa lei assinada pela princesa Isabel, veio a libertação dos escravos, e hoje, então, temos essa liberdade que não tínhamos lá no passado. Também um fato histórico, um fato relevante, e tantos outros, nós poderíamos estar aqui citando, como o primeiro bebê de proveta também foi um fato que chamou a atenção da sociedade mundial. Mas nós, meus amados irmãos, queremos dizer que os fatos históricos mais relevantes de toda a sociedade, de todo o universo, todos eles estão centrados
pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum desses fatos que eu citei anteriormente, e juntando todos que você tenha conhecimento, que estão registrados na história, pode superpor esses fatos no qual o Senhor Jesus Cristo se faz presente. É a origem, é a base, é o fundamento. E nós podemos dizer, eu penso e creio que vocês também, que nós temos 4 fatos históricos de grande relevância mundial e de importância grandiosa e profunda para todo mundo. Esses fatos mudaram e ainda hoje mudam a história da sociedade e da humanidade. E o primeiro dele é o nascimento de Cristo. Um dos fatos mais relevantes da história é o nascimento de Jesus. É a entrada de Deus, o divino, no mundo dos homens. Jesus nasceu. Deus Emanuel, Deus se encarnou e veio a nós, através do seu Filho Jesus. Esse é um dos grandes fatos da história. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, por conta da sua importância, da sua influência, que ele veio trazer através da sua vida, do seu nascimento. O segundo outro fato também diz respeito à pessoa de Jesus. É o que foi comemorado na sexta-feira, feriado, no Brasil, em várias partes do mundo, que é a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milhares de pessoas já morreram e morrem diariamente, constantemente, mas nenhuma morte no universo é tão relevante, é tão significativa como a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do Filho de Deus. Por conta da importância dessa morte. O significado desta morte. O que ela proporciona e proporcionou e tem proporcionado. Esse é um outro fato histórico de bastante relevância. E o terceiro fato é esse que nós estamos comemorando hoje. A ressurreição de Cristo. Primeiro a sua vinda, a sua morte e agora a sua ressurreição. E o quarto, eu diria que é a sua segunda vinda. Para mim, esses são os 4 fatos históricos mais importantes desde a fundação do mundo. Porque tem tudo a ver comigo e com você. Com o ser humano, com o mundo de um modo geral. E baseado neste fato, nesse terceiro fato histórico, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero meditar com os amados irmãos de uma maneira breve as bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo. As bênçãos decorrentes, nem a vinda, nem a morte, nem a ressurreição, nem a segunda vinda de Cristo são fatos para não se dar a devida ênfase. Eles são profundamente relevantes, são grandiosos, são maravilhosos para os que entendem, para os que são beneficiados por esses fatos históricos. Infelizmente, muitos tratam esses fatos com indiferença. É mais importante ver o time dele ser campeão do campeonato brasileiro, é mais importante outras situações, sabe, do que realmente esses fatos. Tem pessoas que não estão nem aí que Jesus morreu, que Jesus nasceu, que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará. Tem pessoas que estão indiferentes para com essas situações, para com essas verdades. Mas louvado seja Deus que isso não acontece comigo e com você.
com milhares e milhares de pessoas espalhadas em todo esse universo. Para nós, os fatos mais relevantes de toda a história da humanidade têm a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. E como diz a palavra do Senhor nosso Deus, a primeira bênção decorrente da ressurreição de Cristo é a nossa salvação. É a nossa salvação. Paulo escreveu aos Romanos: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí Paulo diz: serás salvo. A ressurreição de Cristo, para aqueles que confessam, que creem em seus corações, traz a bênção da salvação. Serás salvo. Confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos é garantia de salvação. Nós sabemos que a história registra que até mesmo os judeus subornaram aos soldados para dizerem que os discípulos foram lá de madrugada e levaram o corpo de Jesus para negarem que houve esse milagre, que houve a ressurreição. Mas a história, a palavra de Deus registra. Nós temos na palavra de Deus essa garantia, essa segurança de que Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi lá no sepulcro e não viu o corpo. Teve aquele momento maravilhoso, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, mesmo não tendo reconhecido. Nós sabemos que ele se apresentou aos apóstolos, quando eles estavam reunidos, se apresentou a mais de 500 irmãos, como está registrado na palavra. As escrituras sagradas registram diversas aparições do Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou, e grandes estudiosos, teólogos, pessoas estudiosas têm afirmado esse fato histórico de que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E não é preciso ir muito longe. Eu e você também temos essa confiança. Temos essa segurança de afirmar: Jesus ressuscitou. Porque nós temos tido contato com Ele por meio da fé. Nós temos desfrutado da sua presença, do seu cuidado, do seu amor para conosco. Nós temos recebido os benefícios da ressurreição de Cristo. Porque nós, com os nossos lábios, confessamos isso. Nós cremos em nossos corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por conta disso, nós somos salvos. Por conta disso, já não há mais nenhuma condenação sobre nós. Por conta disso, nós estamos salvos e libertos do poder do pecado, da escravidão de Satanás, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus nos trouxe uma nova expectativa de vida, uma nova esperança. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, mas através da ressurreição de Cristo, hoje nós somos um povo esperançoso. Hoje nós somos um povo que podemos crer no amanhã, porque Jesus ressuscitou. Então essa é uma grande bênção que nós que cremos temos usufruído. Salvação. Só quem tem sabe a importância dela. Só quem tem, só quem foi escravo lá no mundão, só quem foi dominado, escravizado, maltratado pelo pecado, pelo poder das trevas,
pessoa que experimentou o peso do pecado sobre a sua vida sabe a importância da salvação. Sabe o que é ser salvo. Sabe o que é ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos salvos, nós somos livres para adorar ao Senhor. Nós somos salvos, nós somos livres para adentrarmos no Santo dos Santos, para bendizermos a Deus e exaltarmos o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas que reviveu. Então, queridos, hoje nós celebramos a Páscoa, porque a ressurreição de Cristo, porque nós somos beneficiários. Nós somos os grandes beneficiários da vinda, da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Tudo foi feito por mim e por você. Amém? Então essa é uma das grandes bênçãos decorrente da ressurreição de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela vai mais adiante e ela nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, que Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus, ele morreu por conta dos meus pecados e dos seus pecados. Se você não tem essa compreensão, se o fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário não quebranta o seu coração, não lhe leva a sensibilidade de olhar para Deus e agradecê-lo, então você ainda não compreendeu o sentido da vida. Você está nesse mundo, mas perdido, sem direção. Porque o verdadeiro sentido da vida é compreender o que Jesus fez por mim e por você. E a Bíblia diz aqui nesse texto de Romanos 4, 25, que ele foi entregue para ser morto por conta das nossas transgressões. Ele foi à cruz. A dramatização, a encenação que foi feito aqui pelos adolescentes retrata esse fato de Jesus ter sido levado à cruz. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele recebeu uma coroa de espinho, ele sangrou, ele padeceu naquela cruz do Calvário, sendo santo, sendo puro, sendo inocente, e tudo isso por amor a mim e amor a você. Mas diz o texto que ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E a dívida que nós tínhamos com Deus foi apagada por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque agora nós somos justificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há mais escrito de dívida. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Porque agora, quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Deus nas nossas vidas. Por isso, está lá registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa justificação.
Antes nós éramos tidos como injustos. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Sabemos pela palavra que os injustos não herdarão o reino dos céus. Nós estávamos privados do reino dos céus por conta da nossa injustiça. Mas através da morte e da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo nos justificou diante de Deus. Pai, a dívida deles eu paguei. Eu paguei a dívida deles. E Deus aí apagou. Não faz mais menção dos nossos pecados. Pegou os nossos pecados, as nossas transgressões e lançou no mais profundo abismo. E não faz mais menção dos mesmos. Porque Jesus ressuscitou. É por isso que a igreja celebra a ressurreição de Cristo. É por isso que a igreja jubila, se alegra, rende graças, porque é um fato de grande relevância para as nossas vidas. Só quem desfruta da paz com Deus sabe a importância disso. Porque só através da justificação, por meio de Cristo, é possível nós termos esse relacionamento com Deus. O pecado da injustiça nos impedia. Havia uma barreira que não nos permitia chegarmos à presença de Deus. Mas Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, tirou esta barreira. E agora, tanto eu como você temos acesso a Deus. Podemos nos dirigir ao Pai para orar, para louvá-lo, para adorá-lo, para lançar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porquanto ele tem